Olá, meu nome é Cristiane, sou professora de Geografia e especialista em Psicopedagogia. Hoje, através desse vídeo, eu quero falar sobre as possíveis contribuições da psicopedagogia para a educação de países em desenvolvimento. É claro que a educação, assim como a psicopedagogia, porque se a gente fala em psicopedagogia, a gente precisa falar a respeito da importância da educação, são importantes tanto para os países em desenvolvimento, como também para os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Mas hoje eu quero focar aqui a respeito dos países em desenvolvimento, exatamente porque eu vou falar da atual realidade do Brasil com que diz respeito a isso. Bom, já que a gente está falando em países em desenvolvimento, o que são os países em desenvolvimento? Na verdade, não existe um critério unificado para classificar os países em desenvolvimento. Assim como não existe para classificar os desenvolvidos e os subdesenvolvidos, não há um critério estabelecido, unificado para isso. Porém, vamos aqui considerar algumas características. Uma delas é ter uma economia forte, o Brasil tem uma economia forte, ter alta industrialização, porém não apresenta boas condições sociais. Ainda que a gente possa encontrar que os países em desenvolvimento pode ser considerado que os países em desenvolvimento apresentam um índice de desenvolvimento humano entre médio e alto, mas isso também é muito questionado devido aos problemas sociais que podem ser encontrados nesses países, nos países em desenvolvimento. E outra característica dos países em desenvolvimento também é o fato de haver certa dependência tecnológica com relação aos países desenvolvidos. E aí a gente já começa a esclarecer a respeito da importância da educação para esses países, os países em desenvolvimento. Já que sem tecnologia um país não vai conseguir, pode manter a sua economia ativa no cenário mundial, não consegue ter destaque no cenário mundial. Pode até ser que atualmente o Brasil esteja tendo esse destaque, mas não vai conseguir manter se não começar a mudar isso, a questão de ser dependente tecnologicamente dos países desenvolvidos. E mais do que isso, ter boas condições sociais parte também de uma conscientização do cidadão, de seus direitos e deveres. Então aí a gente vê que o Brasil não vai conseguir desenvolver da maneira que gostaria ou deveria desenvolver se não investir em educação. Segundo Milton Santos, no livro dele Por uma Outra Globalização, no ano de 2000, ele fala o seguinte: quando um determinado ator não tem as condições para mobilizar as técnicas consideradas mais avançadas, torna-se por isso mesmo um ator de menor importância no período atual. Essa edição é de 2000, mas continua valendo para os nossos tempos. Se um país, ele não conseguir mobilizar as técnicas mais avançadas, ele fica para trás. E essa é a situação do Brasil. Se o Brasil não conseguir mobilizar as técnicas mais avançadas, certamente não conseguirá ter o crescimento que poderia ter. E por que isso acontece? Nós sabemos que nos anos finais do século XX aconteceu a Revolução Técnico-Científica. Com isso, a tecnologia ela passou a ter um destaque aí mundialmente. As pessoas passaram a ter mais acesso a informações. Mesmo que a gente não vá levar ainda em consideração aqui, nós não vamos aprofundar que às vezes essas informações são manipuladas, podem ser escondidas e divulgadas só dependendo do interesse de quem tem o domínio dessas informações. Sabemos que tem todas essas questões. Elas não conseguem atingir a todos mundialmente. Sabemos de todas essas questões, mas é inegável também que as pessoas passaram a ter mais acesso a essas informações de alguma forma. E aí entra também a questão que a gente vai falar mais pra frente sobre a globalização, o fato de ela não atingir e não ter benefícios para todos, mas é inegável. As informações são compartilhadas e com isso, com essas mudanças tecnológicas, o processo de aprendizagem também sofreu mudanças, transformações com isso. E isso a gente não pode negar, nem pode fingir que não aconteceu. Sendo assim, a gente já vê aí como que a educação é importante para os países em desenvolvimento,
tanto para o investimento e criação de novas tecnologias, porque sem conhecimento não há criação de novas tecnologias, mas um desenvolvimento real só pode acontecer também com cidadãos conscientes de seus deveres e de seus direitos e que agem ativamente na sociedade, buscando contribuir para o crescimento da sociedade. Então, com relação à questão da melhoria das condições sociais, Milton Santos tem uma fala no mesmo livro Por uma Outra Globalização, em que ele disse o seguinte: o terrível é que nesse mundo de hoje aumenta o número de letrados e diminui o de intelectuais. Não é este um dos dramas atuais da sociedade brasileira? Tais letrados equivocadamente assimilados aos intelectuais ou não pensam para encontrar a verdade ou encontrando a verdade não a dizem. O que é uma pessoa letrada? Letrada é aquele que consegue decodificar, ou seja, sabe ler interpretando qualquer tipo de gênero textual. É importante ter letrados? Sim, porque é importante que a pessoa seja letrada. No entanto, não basta ser letrado para que venha transformar a sociedade, para que venha agir na sociedade. E aí Milton Santos fala da necessidade da formação de intelectuais. E uma opinião da qual eu concordo. É necessário que intelectuais sejam formados na nossa nação. E aí a gente vê a importância da educação, uma educação real, uma educação que há participação, que há uma verdadeira construção do conhecimento, em que o sujeito ele age na sociedade, em que ele contribui para a sociedade. E como que esse sujeito pode contribuir para a sociedade? Ainda Milton Santos, no mesmo livro, diz: os papéis dominantes, legitimados pela ideologia e pela prática da competitividade, são a mentira com o nome de segredo de marca, o engodo com o nome de marketing, a dissimulação e o cinismo como nomes de tática e estratégia. É uma situação na qual se produz a glorificação da esperteza, negando a sinceridade, e a glorificação da avareza, negando a generosidade. Desse modo, o caminho fica aberto ao abandono das solidariedades e ao fim da ética, mas também da política. Então a educação ela tem que ser trabalhada de tal forma que o foco dela seja formar cidadãos honestos, éticos, cidadãos que realmente venham ter algo diferente para contribuir para a sociedade. Segundo o FUMEC 2010, um sujeito que aprende e ensina precisa possuir elementos físicos, mentais e psíquicos que lhe possibilitem fazer um juízo a respeito do conhecimento adquirido, permitindo sua recriação e o surgimento de inovações, sua contribuição pessoal para a sociedade. Então nós vemos que nós brasileiros precisamos de conhecimento e precisamos também de usar esse conhecimento para criar novas coisas, para inovar e para contribuir para a sociedade. Não basta só eu ter o conhecimento e não usá-lo de forma que eu venha realmente agir positivamente na sociedade. Por exemplo, não adianta se formar advogados que tenham todos os conhecimentos necessários para exercerem a função, que sabem tudo o que precisam saber a respeito do cargo, da função em que ocuparem, porém forem desonestos e corruptos. Ao invés de ajudar, só vai atrapalhar. E usando o exemplo aí, como eu sou professora, não adianta formar professores que tenham autoconhecimento específico na sua área, mas que ao chegar na sala de aula não tem aquele carinho com os alunos, de querer buscar ajudá-los realmente, de gostar realmente do que faz. Não adianta se eu for um professor que cobrar do meu aluno disciplina, honestidade, e eu não for honesto para o meu aluno, se eu agir com mentira para ele, se eu mentir constantemente para ele e exigir dele a verdade, meu aluno não pode mentir para mim, mas eu posso mentir para ele. Não vai adiantar, ao invés de ajudar, eu só estarei atrapalhando. Então, deixo aqui essa afirmação a respeito dos países em desenvolvimento. A formação de indivíduos criativos
inquisitivos, mas também solidários, éticos e honestos é essencial para que os países em desenvolvimento construam um alicerce firme para o crescimento. Isso vale não apenas dentro das instituições de ensino, mas também nas empresas. Porque eu tenho certeza que não há, mesmo que o empresário seja desonesto, eu acho que ele não vai querer pessoas desonestas da empresa dele, porque ele não quer ser passado para trás. E isso aqui é um exemplo extremo que eu estou dando, porque é claro que eu não estou afirmando aqui que nenhum empresário tem que ser desonesto, porque não é nisso que eu acredito. Acho que todos têm que agir com honestidade. É importante que tanto nas instituições de ensino quanto nas empresas haja pessoas criativas, honestas, éticas e que buscam o melhor, tanto para as instituições de ensino quanto para as empresas, qualquer tipo de instituição, seja as ONGs, qualquer tipo, que venham buscar o melhor para onde ela está ali trabalhando ou estudando, mas também para a sociedade, mas também para o país. E por isso a psicopedagogia ela é muito importante. Por quê? A psicopedagogia ela foca o sujeito, ela foca a pessoa. E o processo de aprendizagem, ele acontece com a pessoa. Então, não adianta eu ficar pensando em números. Eu tenho que pensar na pessoa, naquilo que a pessoa pode oferecer. Há muitos alunos dentro das escolas que não conhecem seus dons. E às vezes são taxados como burros porque não têm facilidade em determinadas áreas, mas ninguém procura saber as áreas que ele tem facilidade. Porque todos nós temos dons, todos nós temos a capacidade de aprender e de ensinar. Então, todos nós, em todo tempo, estamos ensinando e aprendendo ao longo das nossas vidas em todos os lugares. E a mesma coisa acontece nas empresas. Por isso, a psicopedagogia pode contribuir tanto em todas essas instituições. Porque a psicopedagogia, o psicopedagogo, ele precisa estar atento para descobrir o melhor que há em cada pessoa, aquilo que a pessoa tem facilidade, para que seja aflorado, despertado. E aquilo que a pessoa tem dificuldade, para que seja trabalhado, para que melhore. Mas as pessoas precisam descobrir o que verdadeiramente elas têm de melhor dentro delas, para que seja trabalhado e venha contribuir, tanto para o local ali que ela está naquele momento, trabalhando ou estudando, quanto para a sociedade. A psicopedagogia, segundo Júlia Gonçalves, é uma área de conhecimento e de atuação para o processo de aprendizagem. Seu objeto de estudo é o ser cognoscente, ou seja, o sujeito que se dirige para a realidade e retira dela um saber. Nós aprendemos em todos os lugares, em todos os momentos. Visto no âmbito de um sistema complexo inerente à condição humana, a aprendizagem não é estudada no âmbito restrito da escola ou num determinado momento da vida, posto que ocorre em todos os lugares durante todo o tempo de existência. E o psicopedagogo pode agir a partir disso daí, porque pode agir ali naquele processo de aprendizagem, procurando trazer à tona a respeito das vivências de cada pessoa, a respeito do que a pessoa pode contribuir. E o que teve na vida da pessoa, que ela passou, os momentos que ela viveu, que pode ajudá-la a vencer as dificuldades no processo de aprendizagem, ou que pode aprimorar ainda mais o processo de aprendizagem. Sendo assim, vemos a respeito dessa importância da psicopedagogia e dessas possíveis atuações da psicopedagogia para os países em desenvolvimento, considerando a importância da educação para esses países. Júlia Gonçalves fala o seguinte: numa sociedade como a atual, na qual aprender é processo vital, há necessidade de um profissional que estude e pesquise o processo de aprendizagem humano e como este ocorre no nível individual, grupal e social. E essa é uma das funções, uma das atividades do psicopedagogo. Estudar a respeito do processo de aprendizagem de tal forma que venha contribuir cada vez mais para que haja o desenvolvimento da sociedade, porque o conhecimento é importante, é fundamental para o desenvolvimento de uma nação. Quero ler aqui agora só algumas atribuições, algumas atividades que podem ser exercidas
pelo psicopedagogo dentro de uma instituição. Formação profissional dos membros da organização, desenvolvendo projetos de educação continuada, desenvolvimento profissional que aperfeiçoa a pessoa para uma carreira dentro de uma profissão, treinamento que prepara o indivíduo para um cargo específico, diagnóstico institucional e análise do potencial de aprendizagem institucional, construção coletiva de uma cultura de gestão do conhecimento na instituição, avaliação de desempenho dos profissionais da instituição, assessoramento na criação e desenvolvimento de projetos educativos e consultoria voltada para a aprendizagem organizacional. Essas atividades foram listadas por FUMEC 2011. Espero que com esse vídeo tenha aberto um pouco mais a mente de vocês a respeito das possibilidades de atuação do psicopedagogo nos países em desenvolvimento e principalmente sobre a importância da educação para os países em desenvolvimento, inclusive o Brasil. E espero que você também faça parte de uma busca por uma educação que verdadeiramente transforme, tanto buscando um ensino que verdadeiramente transforme dentro das instituições de ensino, quanto dentro das empresas também. Agradeço por você ter visto esse vídeo. Mais informações em www.professoracristianealves.com.br. Até a próxima!